O sertão central espera os eventos da região, as escolas do sertão, a nossa real quimera. Depois de vencer a fera, vamos todos celebrar vida, canto e rimar nos palcos da alegria. Depois dessa pandemia, voltamos para culturar. Glosa do poeta Josenilson Silva, no mote do poeta Cícero Aguiar Ferreira. Viva a cultura popular! Mais poesias vou fazer, divulgar a nossa arte. Assim faço a minha parte, ensinar e aprender. Vai ser bonito de ver todo o povo se alegrar. Os versos vou declamar com força e alegria. Depois dessa pandemia, voltamos para culturar. Cícero Aguiar Ferreira. Olá, sou o poeta Zé Filgueiro, faço parte do Poetas do Sertão Central. Estou passando por aqui para trabalhar o mote de autoria do poeta Cícero Aguiar, do qual faz parte também do grupo Poetas do Sertão Central. Ele disse: depois dessa pandemia, voltamos para culturar. Aí eu disse: em forma de pensamento, o poeta se inspira, fala do ar que respira e se pergunta no momento: será se o próprio vento alguma carona dá ao corona que está matando muitos por dia? Depois dessa pandemia, voltamos para culturar. Forte abraço a todos. Bom dia, aqui quem fala é o poeta Lourival Lopes, de Salgueiro, Pernambuco. Quando acabar essa pandemia, voltamos a culturar. Voltamos a culturar, amar, beijar, abraçar, festejar, comemorar, rir, rolar, cantar, brincar, sorrir, amar e abraçar. Quando acabar essa pandemia, voltamos a culturar. Quando acabar essa pandemia, voltamos a nos abraçar. Bom dia, poetas. Sou Rivaldo Aguiar, pertenço ao grupo de Poetas do Sertão Central, aqui em Salgueiro, e trabalhando no mote apresentado pelo nosso amigo e poeta Cícero Aguiar Ferreira, onde ele diz: depois dessa pandemia, voltamos para culturar. Então eu disse: em casa sem poder sair, eu fico até preocupado, mas já estou acostumado a ficar aqui sem me engolir, de frente da TV a assistir. Mas sei que vai acabar, tudo isso vai passar, vamos ter muita alegria. Depois dessa pandemia, voltamos para culturar. Agradeço a todos e vamos nos cuidar. Vou pra casa do sanfoneiro, dançar um belo forró, abraçar minha avó, subir a Serra do Cruzeiro, poder andar em Salgueiro, com os amigos prosear. Uma música eu vou cantar, vou fazer muita poesia. Depois dessa pandemia, voltamos pra culturar. Glosa Gabriel Lima, mote poeta Cícero Aguiar Ferreira. Valeu! Depois dessa pandemia, voltamos para culturar. Esse é o mote escrito pelo poeta Cícero Aguiar e é o mote que a gente vai trabalhar no grupo de poetas Sertão Central. E aí o poeta Giovanni Souza ele disse o seguinte: um novo recomeço nós vamos eternizar, unidos em uma causa, juntos a comemorar. Depois desta pandemia, voltamos para culturar. Olá pessoal, bom dia. Um abraço para todos. Estamos aqui para declamar a nossa contribuição, o nosso cordel, a nossa poesia, né? Para essa live hoje do companheiro e cordelista o Josenilson, que vai, né, apresentar e postar todas essas nossas contribuições, né? E aí eu digo mais ou menos assim: o mundo vive um momento, é difícil imaginar, a vida vira um tormento, mas nós temos que passar. É preciso tomar tento e orar para não pegar. Depois dessa pandemia, vamos todos culturar.
Vai passar um dia, eu sei. Vamos crer, meus camaradas. Agora nunca pensei de ficar de mãos atadas. A verdade é que cansei de notícias no lugar. Depois dessa pandemia, vamos todos culturar. Valeu, um abraço a todos e um bom dia. Alô, poetas do Sertão Central. Cícero Moraes, São José do Belmonte. Saudade da cantoria, de fazer declamação, de ouvir versos de sertão e arruedeira em poesia. Jamais imaginaria por uma dessa passar. Sei que Deus vai ajudar. A solução revelando, a pandemia passando. Vamos todos culturar. Um abraço. Agora o momento exige cautela e muita atenção. É preciso lavar as mãos para do vírus se ver livre. Essa doença eu nunca tive, não quero ter, vou me cuidar. Minha máscara vou usar, fazer tudo com sabedoria. E só depois dessa pandemia voltamos para culturar. Poeta Leandro Parente, obrigado. Estamos aqui, poetas do Sertão Central. Olá, poetas. Meu nome é Eli Ferreira, sou poeta, membro do grupo de poetas do Sertão Central. E a gente fez aqui um verso para mostrar para vocês. O verso é em cima do mote Depois dessa pandemia, voltamos para culturar, do poeta Cícero Aguiar, também do mesmo grupo. Então eu disse o seguinte: enquanto não está legal, Deus nos dê a paciência, orando pela ciência para curar todo esse mal, para depois de um recital, um poeta declamar a vida e o mais puro ar, oxigênio de poesia. Depois dessa pandemia, voltamos para culturar. Abraços! Boa tarde, poetas e poetisas. O meu poema é mais ou menos assim. Deus seja louvado em mais um novo dia. Mesmo estando isolados, sem aquela sintonia, sejamos abençoados. Não me canso de esperar. Depois dessa pandemia, vamos todos culturar. Boa tarde, Cleide Costa. Boa tarde, pessoal. Sou a poetisa Andreina Nunes, componente do grupo Poetas do Sertão Central. No mote do poeta Cícero Aguiar, eu disse: fico dentro de casa só olhando as paredes, às vezes deitando na rede. Porém o pensamento está a viajar mais de 50 vezes, sempre lavando as mãos numa triste agonia. Depois dessa pandemia, voltamos para culturar. Oi, gente, eu aqui, poetisa Sônia Regina, para fazer minha glosa em cima do mote do poeta Cícero Aguiar. O mote diz mais ou menos assim: depois dessa pandemia, voltarmos para culturar. E eu falei assim: queria que em junho tivesse o nosso São João, dançar um belo forró, também soltar rojão, assar milho na fogueira e durante a brincadeira poder então namorar, sorrindo de alegria, depois dessa pandemia, voltarmos para culturar. Poeta Timóteo de Lima, Salgueiro, Pernambuco. Diz o poeta: quando passar essa pandemia, voltamos a culturar. Quando acabar a pandemia e o Brasil for um progresso, quando a economia for um sucesso, quando Bolsonaro não tiver, quando se respeitar a mulher, quando não houver violência, quando não houver indiferença, quando tudo for um só a mil e quando o povo todo se unir para viver, para lutar, depois dessa pandemia, voltamos a culturar. Boa tarde, poeta. Poeta Timóteo de Lima, Salgueiro, Pernambuco. Boa tarde, poetas e poetisas que gostam de rabiscar o cordel, a poesia,
para a vida alegrar. Recitar nossa cultura, essa arte popular. Estamos engaiolados, feitos pássaros sem cantar, tristes sem sair de casa, com medo de encontrar o tal do coronavírus que veio amedrontar toda a população, que neste momento difícil encontrou a poesia para alegrar o seu dia. Quando tudo isso passar, eu lhe digo, meu irmão, agradeça a Jesus Cristo por ter nos dado a mão. Se não fosse a pandemia, teríamos nesse São João muitas festas animadas, com grandes declamação, de cordéis e poesias, canjica de milho e quentão, dançar forró na folia, esbanjando alegria, com poetas e poetisas, sem medo da pandemia. Seja noite ou seja dia, vamos culturar com alegria, com força dos nordestinos, cabras machos que ensina, que um dia a poesia será uma grande nostalgia. Um abraço a todos, essa é a minha poesia, né? Aí todos os colegas participando, então resolvi também deixar aqui o meu recadinho. Um abraço a todos. Fique em casa, espere o tempo passar e logo isso vai se acabar. Fique em casa, não brinque com este vírus, ele que quer nos eliminar. Fique em casa e não saia por nada. E quando você for, não esqueça da máscara, porque senão o vírus vai lhe eliminar. Olá, gente, aqui quem fala é o poeta Fábio Marins, poeta do grupo do Sertão Central, aqui de Salgueiro. E eu trago uma mensagem para vocês da seguinte forma: escrevi uns versinhos, pequenas linhas que dá para passar para vocês a mensagem do que é essa situação que nós estamos vivendo, ok? Então fica aí um verso para todos, né? E fiquem em casa, não brinquem, ok? Vendo o tempo passar sem saber o que fazer, a vida não é de querer, Deus é quem determina, o ruim ele elimina. Vamos em casa ficar, para isso logo acabar essa tal de pandemia. Quando acabar a agonia, voltamos para culturar. É isso aí, gente. Se Deus quiser, isso vai acabar. Lavei as mãos para o alheio, dei uma pausa e um reset, rebobinei fita cassete para ouvir Deus sem aperreio. Entrego, confio e creio, aposentei meu patuá, me guardei para ver chegar a renascida cantoria. Depois dessa pandemia, voltamos para culturar. Saudade de um forró, de se acabar de dançar, até o chão levantar pó, ver o dia clarear, sair sem me preocupar, declamar minha poesia. Depois dessa pandemia, voltamos para culturar. Glosa Maiara Stephanie, mote do poeta Cícero Aguiar. Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique e no mote do poeta Cícero Aguiar eu disse: é preciso estar atento e tomar muito cuidado, o vírus viaja até no vento e não escolhe quem é alvo. Se possível fique em casa ou talvez se ganhe asa, não deixe de acreditar, tudo vai passar e um dia, depois dessa pandemia, vamos todos culturar. Muito obrigado, meu povo. Vamos cuidar. A todos os poetas e poetisas do Sertão Central. Aqui quem fala é a poetisa Socorro Gonçalves, em cima do mote de Cícero Aguiar. Estou sonhando todos os dias. Espero poder a minha vida refazer. E todos os dias podia sair para poder trabalhar e poder me alegrar.
e sonho poder retornar e volto a poder cumprir os meus compromissos, retomar. E a vida poder forrosar. Depois dessa pandemia, voltamos a culturar. Boa noite.